Todos nós sabemos o mandamento maior, não é verdade? É só a gente remontar um pouquinho lá no tempo de Jesus que a gente vai ver que ele falou para o doutor da lei: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esse foi o mandamento maior. Aqui está todas as leis e os profetas. Foi assim que ele falou. Mas alguém entende o que é o próximo? Quem é o próximo? Muitas religiões entendem o próximo como aquele que está na igreja deles. Outras, em alguns países, o próximo é aquele que está dentro de casa. Saiu da calçada, não é mais o próximo. Isso são costumes remontados ao longo dos tempos. Mas antes não era assim. Que nós derivamos de uma única raça. Como eu comentei a última vez que eu estive aqui, que a raça humana, o princípio da raça humana foi no leste da África, onde nós estávamos. Lá vou falar um pouquinho só para a gente relembrar. Quando nós estávamos lá, e foi justo na época que chegou os exilados de Capela, começou a fazer um upgrade na raça humana, né? Começamos a ter assim inspirações, poder trazer o rebanho para a gente cultivar ele, em vez de a gente ficar indo atrás deles, vamos trazer, criar eles, vamos fazer uma horta, vamos criar alguma coisa. E começou a criar as civilizações. Só que, junto com essas civilizações, naquela época, como nós estávamos lá no leste da África, nós éramos negros, o cabelo encaracolado. Por quê? Porque a pele negra, nós andávamos nus, né? Não tínhamos roupas. Então, para proteger do sol, o sol forte daquele local, a pele tinha que ser muito mais grossa e com a cor para filtrar menos os raios ultravioleta. Então, nós tínhamos uma pele bem escura mesmo. E o cabelo encaracolado, por quê? Porque para refrigerar a cabeça. Quanto mais volumoso, menos sol penetra e mais capacidade a gente tem de ficar tranquilo, né? Mas conforme a raça, a civilização foi crescendo, algumas pessoas começaram a migrar, outros foram para a Europa. Quando chegaram na Europa, não tinha mais aquele sol forte da África. Então eles começaram a costurar roupas, pegar pele, costurar a roupa. Quando eles colocaram as roupas, automaticamente a pele não precisava mais daquela pigmentação. Então foram ficando mais clara, para absorver mais os raios ultravioleta do sol, já que tinha a proteção da pele. E os cabelos, porque o tempo frio, então não precisava mais de ser um refrigerante, não precisava ter, por exemplo, refrigerado. Então o cabelo foi se fechando, caindo sobre a cabeça para aproveitar e esquentar a cabeça. O cabelo foi crescendo. Em algumas regiões que eles foram, lugares mais baixos, as pessoas foram ficando mais menor, outros foram crescendo de acordo com a região de cada um. Mas tudo isso derivou de uma única raça. Então, quem é o nosso próximo, né? Às vezes a gente pensa, eu não sou daquele próximo lá porque ele é de outro país. Ele é agora, mas começou tudo num único lugar. Quando Jesus falou amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ele não poderia ficar falando assim, nós somos derivados tudo de uma única raça. Por que ele não poderia falar naquele momento? Também a gente precisa voltar um pouquinho atrás para ver o Moisés. Quando Moisés foi para a Terra Prometida, foi dividido em 12 tribos. Quando ele chegou em Jerusalém, uma parte da tribo de Judá foi para Jerusalém. Fizeram uma sinagoga, então eles adoravam a Deus no monte. A turma de Judá, junto com mais 4 tribos, e se formaram o povo judeu. Só que tinha alguns que não quiseram ir para Samaria, então eles ficaram um pouco mais afastados, e como era muito longe, era um dia de viagem praticamente, então eles não iam até lá para fazer oração, eles rezavam no monte deles. Eles iam lá. Deus era único. Eles aprenderam isso aí com Moisés. Aí começou uma rixa. Os judeus não gostavam do samaritano. Por quê? Porque eles oravam no monte que não era o monte sagrado deles. Aí a gente vê, hoje também tem muitas pessoas que estão brigando com ele, porque
uns brigando com os irmãos, por quê? Ele acredita em reencarnação. Ele faz isso, o outro isso, aqui. A gente fica caçando picuinhas para poder criticar o nosso irmão. Mas aí o que acontecia? Quando esse doutor da lei chegou para Jesus e perguntou qual era o próximo, era uma pegadinha. Porque ele queria que Jesus falasse assim, não, o próximo somos todos nós. Ele ia falar, não, segundo meus costumes, o povo é quem está aqui em Jerusalém. Quem está fora não é o meu próximo. Aí Jesus, para fazer uma alegoria, pegou e falou assim, contou a história do samaritano para ele. Mas ele não falou que a pessoa que tinha caído no chão não tinha nome, não tinha sexo, não tinha corpo, não tinha nada. Ele simplesmente estava semi-morto. Ele falando assim, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Ou seja, ele não falou quem era, porque se ele falasse, descia um doutor da lei, né? Ou descia um samaritano, ou uma pessoa, ou um judeu, a pessoa ia falar, aquele ali é meu próximo. Mas ele falou assim, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e ao meio do caminho ele foi abordado por salteadores, ou seja, por ladrões. Roubaram tudo, deixaram ele seminu, ou seja, não podia identificar o homem pela roupa, porque ele estava seminu. E também deixou ele semi-morto também, ele não poderia falar, então praticamente a pessoa não tinha característica nenhuma. O que Jesus quis dizer com isso? Que, tirando a roupa, nós somos todos iguais. Mas ele falou assim, deixou o homem semi-morto. Passou duas pessoas importantes, né? Passou um levita, depois passou um sacerdote, e todos eles olharam e passaram correndo em volta, porque ficaram com medo, eles não conheciam quem estava do lado, podia ser qualquer um. Então, eles não identificaram, então, já que eu não identifico meu irmão, eu não preciso amar ele. Acontece conosco assim. Às vezes, passa alguém na rua, eu não identifiquei ele, não é parente meu, então, deixa ele. Foi assim que aconteceu. Mas aí ele falou de uma forma mais interessante. Falou que aí estava subindo um samaritano que pegou essa pessoa, colocou azeite e vinho, né? Porque o vinho ele tinha propriedades antibactericidas, né? Como a pessoa estava machucada, então o vinho foi para limpar a ferida e o azeite sela, como se fosse uma atadura. Colocou vinho e azeite e levou para uma hospedaria e falou mais, cuide dessa pessoa. Deixou um dinheiro para ele, falou, cuide dessa pessoa, que quando eu voltar, o que você gastou eu te reponho, mas cuida dele. Aí ele retornou para o doutor da lei e fez a pergunta para o doutor da lei, porque Jesus sempre fazia assim, quando alguém perguntava, ele voltava com a pergunta, mas de um tom assim, para a pessoa pensar. Chegou para o doutor da lei, para esse doutor da lei, e falou assim, quem era o próximo dessa pessoa? A pessoa não tinha o que falar. Por quê? Aquele próximo que estava deitado podia ser até um irmão dele. Podia ser um judeu. Podia ser qualquer um. Mas ele simplesmente restringiu e falou assim, foi aquele que usou da caridade com a pessoa. Então, Jesus ensinou uma grande lição que o nosso próximo é todo aquele que está junto de nós. Quando a gente começa a ter pensamentos únicos, a gente começa a detestar o nosso amigo, o nosso irmão, por quê? Porque ele tem hábito diferente, porque ele torce para um time diferente, porque ele tem talvez um partido político diferente. A gente começa a ter uma antipatia com a pessoa só porque ele não participa do mesmo entendimento que a gente. Olha só que interessante. E muitos de nós estamos assim, gente. Muitos. Para não dizer a maioria. Eu até às vezes eu me pego com pensamentos meio esquisitos, criticando alguém, olhando com ódio para a pessoa, só por quê? Porque ele fez alguma coisa que eu não gosto. Como se o meu pensamento fosse uma régua para medir todo mundo. E todos nós somos assim. Às vezes, uma pessoa faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente nunca vai pensar assim, não, porque ele está no nível de evolução dele. Então, para ele, aquilo que ele está fazendo está certo. Como eu estou no meu nível de evolução, aquilo que eu estou fazendo hoje, para mim está certo.
Mas daqui uns dias, quando eu me deparar com outra situação, eu vou voltar para trás e pensar, nossa, olha o que eu fazia lá atrás. Quanta coisa eu fazia lá atrás de errado. É do mesmo jeito de hoje. Nós nunca podemos julgar alguém por uma régua que talvez nem é nossa. Nós temos o hábito de ter preconceito. Ou seja, a gente ter conceito. Quem falou muito sobre isso não está no livro de Hamed. Nós temos o hábito de medir as pessoas através de nossas réguas que a gente nem sabe de onde veio. Às vezes, quando a gente era criança, ouvimos nossos pais falando tal coisa assim está certo, aquela pessoa faz errado, e nós começamos a adquirir esses conceitos como nosso. E a gente briga para que aquilo esteja certo. Quando a gente começa a ver qualquer um que tem um pensamento diferente, a gente começa a perder as bases, né? Por exemplo, desde pequeno, talvez pelo entendimento dos nossos pais, que eles não estavam errados, eles ensinaram como eles entenderam. E quando alguém fala alguma coisa que contraria isso, a gente remonta toda uma história lá atrás. Desde quando eu era pequeno, eu ouvia isso, eu ouvia aquilo. Agora a pessoa está me falando diferente, não pode ser assim. Então começamos a combater para afirmar os nossos preconceitos. Nossos conceitos formados através de talvez professores, muitas vezes nossos familiares, irmãos, vizinhos, na escola, no trabalho. Muitas vezes nós pegamos conceitos que não é nosso e começamos a batalhar para que aquilo realmente seja verdade, porque eu não quero descer da escada, então eu quero que todo mundo venha até mim. Não é assim que muitas pessoas fazem? Até na oração, às vezes a gente fala, meu pai, vem até mim fazer isso. Ninguém quer ir até ele. Não, vem até mim. Ou seja, venha na minha medida, trazer o que eu quero, fazer os meus desejos, fazer o que eu adoro. Mas eu nunca penso assim, pai, me mostra o caminho para me chegar até você, para me abandonar os meus conceitos, abandonar os meus preconceitos e começar a tomar uma outra água, né? Aquela mesma fonte viva lá da mulher samaritana do poço. Jesus falou, se você tomar da minha água, você nunca mais vai ter sede. E a mulher ficou assim, né? Mas como? Falou. Aí Jesus pegou e começou a falar um pouco do evangelho para ela, e ela pegou e falou assim, mas então aonde eu devo orar? Eu devo orar aqui no meu monte ou orar no monte de Jerusalém? Jesus falou, em verdade vos digo que vai chegar um dia que você vai orar, falando com as minhas palavras, né? Vai chegar um dia que todo mundo vai orar junto com ele. Que quando você entra no seu aposento e começa a fazer oração, eu não preciso estar num lugar específico. Eu não preciso ir na minha igreja para conversar com Deus. Ora, Deus não está em todo lugar? Jesus não está em todos os lugares. Então por que eu só me sinto bem quando eu estou em algum lugar? Na nossa igreja, no centro espírita, a gente vem para refazer as forças. Na verdade, para estudar, para compreender, para talvez receber um tratamento, para entender um pouquinho mais da vida, porque aqui é um ambiente propício, é todo fechado, né? Energeticamente, então se torna muito mais gostoso estar aqui. Mas a minha oração é em qualquer lugar que eu tenho que fazer, é diuturnamente. Na realidade, nós deveríamos ficar constantemente em oração, mas como nós não conseguimos, então pelo menos à noite, né? Fazer uma oraçãozinha, né? Ao acordar. Tem uma parábola interessante também, foi o que Jesus falou, que havia um rei que ele queria que as pessoas prestassem conta com ele, né? Então ele chamou uma pessoa e falou, paga o que deve. Aí a pessoa pegou e falou, tem paciência comigo, eu vou pagar o que eu devo, mas não tenho dinheiro agora. Aí o rei pegou e falou assim, tá bom, então tá perdoado, pode ir embora. Só que essa pessoa saiu na rua e encontrou uma pessoa que devia a ele, com muito menos valor que devia. E ele agarrou no pescoço, falou, pague o que deve. A pessoa implorou do mesmo jeito. E ele agarrou no pescoço e mandou prender ele até que ele pagasse. E esses amigos dessa pessoa foi lá para o rei e falou assim, aquele cara que você perdoou, ele está lá cobrando o irmão dele. Aí o rei que chamou de volta falou, servo mau,
Eu não te perdoei, por que você não perdoa o seu próximo? Então, vai para a cadeia. Acontece a mesma coisa conosco. Às vezes, aqui na Terra, a gente tem um entendimento bem diferente das coisas dos céus, das coisas do plano espiritual. Então, quando nós chegamos aqui, nós fazemos alguma coisa equivocada, pelos nossos preconceitos. Muitas vezes, conceitos que não é nosso. Quando a gente chega do lado de lá, a gente olha e fala, nossa, quanta coisa errada eu fiz. Mas aí, lá no plano espiritual, como é que eles vão fazer? Eles vão falar assim, não, você fez isso tudo, você vai vir de uma vez só e vai pagar de uma vez? Não. Vem em doses homeopáticas, porque imagina se a gente tivesse que pagar tudo numa reencarnação só. Não dava, né? Então, às vezes nós estamos pagando só 1% da nossa dívida. Imagina, desde lá do leste da África até hoje, o que nós fizemos, hein? Então, vamos pensar. Chegamos lá, nossa, olha o que eu fazia. Então, nós vamos esquecer, o dom do esquecimento, e você vai desempenhar alguma tarefa que vai você reparar o erro. Porque essa ideia de castigo, nós precisamos retirar isso de dentro da gente. Não existe castigo, existe apenas reparação. Então, eu estou encarnado, às vezes eu fiz o mal para uma pessoa. Então, vamos reencarnar junto? E todo mundo esquece tudo e vamos reencarnar junto e vamos tentar reparar essas arestas. É assim que é feita a contabilidade divina. A gente vem aqui, às vezes a gente desempenha alguma função que a gente nem imagina. Mas se nós estamos fazendo, porque está no contexto divino. Com certeza. Tudo que está acontecendo conosco nesse momento tem uma razão para acontecer. Agora, como? Aí é só a gente começar a remontar as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Se não tiver uma explicação nessa vida, com certeza foi na vida passada. Mas se nós tivermos o que nós estamos passando, podemos ter certeza que é uma fração infinita, mínima, do que nós realmente devemos. Então, quando nós chegamos aqui na Terra, às vezes o fardo se torna pesado. Mas quem foi o modelo que falou para mim, né? Que falou para nós, né? Vinde a mim que o meu fardo é leve, né? Que o meu jugo é leve, meu fardo é suave. Quem foi que falou? Foi o único modelo e guia da humanidade. E esse modelo? Por que a gente faz um modelo, gente? Exemplo, eu vou fazer uma escultura, eu vou fazer um gabarito, vou fazer um modelo daquilo ali. E vou fazer vários vasos iguais. Então, é o modelo. Então, Jesus é o nosso modelo e guia. O que nós temos que fazer quando o nosso fardo está muito pesado? Temos que imaginar o que ele falou. Vinde a mim. Então, nas nossas orações, se a gente começar a falar assim, à noite, meu fardo está muito pesado. Eu preciso de Jesus na minha vida, para quê? Para que eu possa entender o porquê que esse fardo está pesado. O meu jugo, está todo mundo, eu quero ir para lá, mas estão me puxando para cá. Por quê? Por que esse jugo está tão me puxando para um lado? Então, por que Jesus quer que eu vá para lá? É só começar a olhar de um jeito melhor, olhar de uma forma assim, por que eu tenho que ir para lá? O que eu estou fazendo nessa família? Por que eu estou nesse emprego? É o jugo. Quem não sabe o que é jugo, no animal, quando você tem que andar numa estrada, eles colocam um tapa-olho assim, aquele freio na boca assim, segura ele aqui, ó. Então, quando você quer virar o animal, você puxa o cabreço, praticamente você vira assim e vai para cá. Esse é o jugo. Às vezes, a gente luta para ir para algum lugar, para não ir para algum lugar, mas entre o freio e a espora leva a gente para algum lugar. Por quê? Por causa do nosso egoísmo, aquele ego, né? Eu falei do ego, aquele ego dos preconceitos. Não, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, o orgulho. Mas aí vem o jugo e fala, não, você deve ir para lá. Agora, nós não entendemos o porquê. Mas com certeza, ao desencarnar, nós vamos ter pleno conhecimento de tudo. E nós vamos achar que foi muito fácil para nós ainda.
Foi muito leve. Por quê? Quando nós estamos no plano espiritual, nós temos uma visão diferente. A gente começa a pesar na consciência as coisas que fizemos, e quando a gente chega lá e fala, nossa, mas eu queria que me acontecesse uma coisa para me livrar dessa dor. Aí os nossos amigos espirituais falam, não, vai devagarzinho, não vai com força, vai devagarzinho. Né? A gente fala, não, eu quero, não, vai devagarzinho. Né? Aí quando chegamos aqui, só porque às vezes nós estamos num lar que a gente acha que a gente não encaixa direito, a gente começa a maldizer, a gente começa a criticar, muitas vezes até duvidamos de Deus. Às vezes é muito fácil quando a felicidade sorri, quando temos um emprego bom, né? Quando está todo mundo com saúde em casa, quando aquele emprego maravilhoso, nós temos tudo, tem comida farta em casa, é muito gostoso. O fardo está uma beleza, ele fala, nossa, com Jesus aqui está uma beleza. Mas aí quando o alimento começa a faltar, a doença começa a encostar, o emprego, o dinheiro começa a ficar curto, aí esse fardo começa a ficar um pouquinho pesado. Aí a gente começa a cogitar assim, né? Será que eu estou na religião certa? Eu acho que eu vou no mais forte, né? Eu acho que eu vou abandonar esse centro, eu vou no mais forte, porque aquele ali só estou andando para trás. Né? Tem eu já vi até na televisão algumas vezes, alguns líderes religiosos falam, não, vem aqui porque o outro lá faz isso, não, você tem que vir para cá, entendeu? E as pessoas acreditam, falam, não vou para lá que aquele lá fala mais bonito. E ficamos procurando lugares assim para justificar o que nós precisamos fazer. Às vezes o caminho está levando a gente para um lado, a gente não quer ir. Não, eu vou ter que ir lá, vou ter que baixar a cabeça de novo, vou ter que voltar para casa, né? Quer ver uma coisa que dói mais na gente, o orgulho que mais dói? É quando a gente casa, né? A gente pega e sai de casa, aluga uma casa, vai morar, né? Aí a grana começa a ficar curta, aí os pais da gente falam assim, vem morar aqui no fundo. Tem um cômodo aqui, ó, vem morar aqui no fundo, né? E a gente saiu agora eu vou ter minha casa, né? Vou poder sentar no meu sofá, né? Aí você começa a olhar, nossa, mas dá uma dor, gente. Dá uma dor. Aí começa a pensar, nossa, eu acho que eu vou mudar de centro, porque aquele centro só está fazendo andar para trás. Eu voltei até para a casa do meu pai, né? Eu andava de carro zero, agora eu estou com um carrinho velho. Agora eu tive que comprar... Ninguém pensa assim, graças a Deus eu comprei um carro velho, que eu tenho um meio de condução. Ora, graças a Deus eu tenho um pai que vai me acolher. Lembra da palavra do velho, do filho pródigo? Graças a Deus eu tenho um pai para me acolher. Então ninguém pensa assim. O nosso orgulho às vezes fica martelando. Esse é o jugo de Jesus que é mais suave. Quando nós realmente começamos a acreditar que existe o Deus, né? Mas não é esse Deus que a gente imagina, esse velhinho que fica lá na frente julgando todo mundo, não. Nós estamos falando do Deus do universo. Bilhões de galáxias, tudo sendo regido por uma inteligência. É esse Deus que a gente tem que pensar. Jesus, o nosso irmão maior, ele não é único, existem milhares de Cristos. Jesus é o nosso Cristo da terra. E ele falou, eu sou o modelo e guia da humanidade. Então, quando a gente começar a pensar que nós somos seres do universo, é só a gente estudar um pouquinho do Livro dos Espíritos, que lá está que a raça humana, ela nem a esse planeta pertence. Que muitos de nós já extasiamos em outros planetas e agora nós estamos aqui. E que os animais, esses animais que a gente vê na televisão, que está quase falando, ele está entre nós e o homem como o homem está para Deus. A diferença. Entendeu? Então, quando nós estamos homem hoje, nós estamos muito bem, gente. Mas nós estamos muito bem. A partir de agora que nós adquirimos a consciência, nós começamos a entender o que é Deus, nós já estamos muito mais evoluídos. Mas para isso nós precisamos acabar um pouco com esse orgulho, com esse conceito, com esse preconceito. Quando a gente começar a deixar esse preconceito de lado, engolir esse orgulho, voltar para a casa do Pai, sim. Nós não estamos sempre na casa do Pai, não há muita morada mesmo. Aonde eu estiver, eu estou na casa do Pai. Então, eu posso estar na minha casa,
Ou estou na casa dos meus pais paternos, de qualquer forma eu estou na casa do meu pai. Então, e a morada? A casa? De quem é a casa? De quem é a casa? O meu carro de quem é? Eu tenho uma casa. Fica sem pagar IPTU. Fica sem arrumar ela, pintar, fazer um acabamentinho para ver o que acontece com a sua casa. Não, quando você chegou, o terreno já estava lá. O que você construiu, você só pegou o barro, manipulou ele e levantou as paredes. Aquilo ali tudo pertence ao Pai, a Deus. Então, nada aqui nos pertence. Então, quando a gente começar a jogar esse orgulho fora e começar a acreditar em Deus realmente, esse Deus, dono do universo, acreditar em Jesus, um deles, o Cristo aqui da terra, entendeu? Quando começamos a acreditar que ele é o modelo e guia, e a gente começar a colocar para ele, assim, falar, Jesus, ajuda aí. Meu fardo eu joguei na sua mão, entendeu? Agora você vai ter que me mostrar como eu vou colocar ele de legalzinho para poder andar mais confortável. Começar a senhorar dos nossos problemas. Ora, se eu causei o problema, é eu mesmo que tenho que carregar ele. Se eu tenho um trabalho difícil, por que será? Eu acho que é porque eu não estudei bem. Né? Se eu tivesse preparado melhor, talvez eu estaria um serviço melhor. Por que não? Talvez preguiça. Ou talvez eu me esforcei, mas não consegui. Aí nós vamos nas causas anteriores, né? Talvez, numa outra encarnação, você conquistou tudo, mas fez coisa errada. Aí nessa você vai trabalhar, você vai fazer, mas não vai conquistar. Por quê? Não é punição, é para falar assim, você pode ter, mas você tem que ser merecedor. Agora vamos pensar só um minutinho. Muitas pessoas, talvez até quem está me ouvindo na internet, pode estar pensando, mas eu herdei tudo do meu pai. Né? Eu herdei carro, eu herdei casa, eu herdei tranquilo. Eu estou tranquilo. Eu não fiz mal para ninguém. Eu estou tranquilo. Mas, como eu já falei também em algumas palestras atrás, né? O nosso dinheiro de hoje, de onde ele veio? Né? Vamos remontar um pouquinho a nossa árvore genealógica. Quem foi o nosso antepassado? Talvez conquistou esse dinheiro de uma forma não muito legal. Então, em vez de ficar guardando esse dinheiro, está na hora de começar a fazer esse dinheiro se movimentar. Olha, tem muitas obras boas para ajudar. Tem muitas firmas boas para fazer um emprego decente, porque tem muita gente desempregado, mas as pessoas preferem pegar todo o dinheiro e mandar para o banco. Fica guardado. Por quê? É meu. Será que é mesmo? Entendeu? Será que esse dinheiro é nosso? Quem foi o nosso avô, tataravô? Será que ele não conseguiu isso através do sofrimento de alguém? Então, vamos fazer esse dinheiro movimentar. Não é sair jogando dinheiro fora, mas fazer com que esse dinheiro movimente, faça empregos, gere recursos para as pessoas. Aí, na outra encarnação, quando a gente voltar, a gente vai herdar de novo o dinheiro, que a gente mesmo soube trabalhar. Mas se a gente não trabalhar direito, na outra encarnação a gente pode ter uma reencarnação difícil. A gente pode fazer tudo, mas nada. O dinheiro não chega até a gente. A gente pode correr atrás, sempre vai dar alguma coisa errada. Por quê? Não soube usar bem o dinheiro. Vamos lembrar daquela história de Zaqueu? Né? Zaqueu ele estava tranquilo. Ele era o cobrador de impostos. Né? Só para encerrar, vou falar sobre o Zaqueu. Zaqueu cobrava o imposto, tranquilo. Só que chegou uma hora que a consciência dele começou a ficar culpada. E quando ele ficou sabendo que o Rabi, né, que Jesus ia passar por perto, ele subiu em cima de uma árvore, né, para ver Jesus de perto. Jesus falou, Zaqueu, hoje eu vou passar na sua casa. Zaqueu ele entendeu de certa forma que ele falou assim, tudo que eu estou devendo eu vou pagar em dobro agora. Eu vou devolver tudo que eu estou devendo. Aí Zaqueu falou, graças a Deus, hoje Jesus está na sua casa. Né? Hoje você conquistou. Então, é assim. É isso que eu vim trazer para nós, gente. Que, na realidade, a única coisa que realmente nos pertence é a nossa alma imortal. Nós somos herdeiro de um Pai Celestial. Nós somos herdeiro do universo. Não vamos ficar pensando na Terra, não, gente. Aqui é só passagem. Talvez
talvez nessa transição, nós podemos herdar, né, ter o privilégio de ficar mais algum tempo aqui. Mas quando a gente começar a ter um outro entendimento, nós podemos migrar para outros planetas melhores, mais ditosos. Podemos sim. Não vamos ficar pensando no terra-terra, não, eu vou herdar a Terra, entendeu? Eu vou herdar a Terra, ficar aqui na Terra. Não, aqui na Terra é um planeta, é um lugar de provas e expiações, por enquanto. Mas quando começar a melhorar, se nós formos merecedores, nós vamos ficar aqui. Se nós melhorarmos um pouquinho mais, nós vamos para planetas melhores. Se nós melhorarmos muito mais, aí nós vamos para os planetas felizes. Quem sabe se melhorar um pouquinho mais, podemos se tornar espíritos superiores. Mas aí vai depender de cada um. É isso que eu vim trazer para nós. A alegria, a felicidade faz parte do ser humano. Mas aí a gente tem que saber a felicidade. A gente tem que conhecer como ser feliz. Essa é a dica. O modelo e o guia da humanidade. O fardo é leve e suave ao mesmo tempo. Tá bom? Obrigado, gente, por ter me ouvido. Graças a Deus.